布检测有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例。O vírus foi identificado pela primeira vez a partir de um surto na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. O prefeito de Huanggang suspendeu as circulações de trens na cidade, que fica a cerca de 70 quilômetros de Wuhan. Mais de 65 mortes por causa da doença foram confirmadas ontem pela província de Hubei. Nem o Brasil, nem o mundo, ninguém estava preparado para aquilo, infelizmente, né? E temo dizer que talvez agora, que não faz muito tempo que a gente passou pelo epicentro da pandemia, nós estejamos. Se eu pego uma pessoa que está começando a ter a doença, faço o teste e descubro que ela está com a doença, o que eu tenho que fazer? Fazer com que ela se isole para não transmitir para outras pessoas. Isto foi uma coisa que nós não conseguimos fazer, nós não fizemos esse isolamento adequado. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia global da Covid-19. O que a senhora lembra daquele dia, né? Da senhora mesmo, estava em casa, no trabalho, quando chegou essa notícia e já tinha uma dimensão do que poderia vir pela frente em relação à Covid-19? Eu me lembro de estar no Instituto de Psiquiatria. Lá eu trabalho atendendo os funcionários e me lembro assim de um pânico e uma perplexidade frente ao desconhecido. O ser humano ele tem muito medo do desconhecido e estava chegando algo inédito nas nossas vidas. No dia que teve a declaração, então em março, eu lembro que parecia ainda uma coisa meio distante para nós. Ainda a gente não tinha tantos casos aqui, a gente não via tanta repercussão em termos de pessoas contaminadas e parecia algo que ainda seria passageiro, né? Parecia alguma coisa que em questão de semanas seria resolvido e seria como se fosse uma onda que passaria. Eu nunca imaginava que ia chegar aqui. Tipo assim, você via do vizinho, né? Você via no vizinho, mas nunca vai chegar aqui no Brasil. Aí quando realmente começou a chegar e a gente vê as situações, como é que estava acontecendo, e rapidamente aqui no Brasil, como é que estava atuando aqui no Brasil esse vírus, aí a gente já começou a ficar com um olhar mais clínico, com mais como se diz, com mais medo, né? Vidas que nunca se cruzaram, mas que foram impactadas pela pandemia da Covid-19. Um vírus altamente transmissível com uma velocidade de propagação maior do que o tempo de reação das principais potências no mundo. A disparada de casos na China, as mortes em escalada na Itália e nos Estados Unidos. E a chegada do vírus ao Brasil. O primeiro caso registrado aqui em 26 de fevereiro de 2020. A primeira morte em 12 de março. 39 milhões de casos confirmados até hoje. 715 mil vidas perdidas só no Brasil. Quase 10% do total de mortos pela pandemia em todo o mundo. A transmissão do vírus, no começo, a gente nem sabia como ela acontecia. Existiam debates se ele se transmitia por via aérea ou não, se era por contato, como é que era feita essa transmissão. Tanto que eu vivi isso, fui vítima disso, no comecinho da pandemia, quando ainda não estava clara a transmissibilidade do vírus, a gente nem usava máscara fora dos ambientes quando estávamos com pacientes reais. E todo mundo se infectou por conta disso, porque ele facilmente se espalha.
Então, o que aconteceu foi a junção de um vírus com capacidade de transmissão aérea muito elevada e com a falta de imunidade. Então, você tinha uma condição de tempestade perfeita. Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga estiveram à frente do Ministério da Saúde durante a pandemia. 4 ministros em pouco mais de um ano. Trocas sucessivas no período em que o país enfrentava as 2 piores ondas de contaminação e mortes. Isso também impactou, o senhor acredita, numa demora na resposta do país em relação à pandemia? O primeiro-ministro Mandetta, ele até estava dando respostas boas. É que ele não conhecia ainda, nós todos não conhecíamos, né? O primeiro-ministro Mandetta estava num processo de aprendizado, fazia reuniões públicas todos os dias, mostrando o que estava acontecendo. E isso foi incomodando o presidente da República, que estava fora desse esquema, né? Ele não conseguiu montar um show como o Dória montou aqui em São Paulo, todos os dias. O show tinha uma parte de show, mas tinha uma parte de informação que era muito importante. O Ministério da Saúde, nesse período, até a saída do Mandetta, tinha total transparência da existência de leitos de UTI, de onde encontrar máscara, de onde comprar álcool a 70%. O presidente da República acabou com tudo isso quando trouxe o ministro militar, o general Pazuello. O general Pazuello acabou com tudo e silenciou o Ministério da Saúde. E aí os estados é que passaram a tentar fazer minimamente alguma coisa. Foi muito importante, por exemplo, os estados do Nordeste, que criaram o consórcio Nordeste, 9 estados do Nordeste, que passaram a gerenciar a crise sanitária sem olhar para Brasília, mesmo porque não tinha o que olhar para Brasília. Nós devemos recordar que o mundo vivia e volta a viver um momento político conturbado, de negacionismo, de muita pressão por parte de comércio e produtores para que não houvesse o fechamento, a interrupção da cadeia produtiva. Então foi muito difícil naquele momento que a gente implementasse com rigor devido ou pelo tempo necessário as medidas de controle. Então, esta foi uma dificuldade. Segunda foi a questão da vacina. De fato, o Brasil chegou atrasado nesta corrida. E não fosse ali uma atitude que o Estado de São Paulo teve de tomar a frente da pesquisa, desenvolvimento e distribuição de vacina, o Brasil teria ficado mais atrasado ainda. A transmissão acelerada do vírus esvaziou as ruas, lugares públicos e privados, onde antes haviam centenas, milhares de pessoas, e lotou em enfermarias, prontos-socorros e hospitais. Estruturas foram montadas para a criação de novos espaços para atendimentos e internações em meio ao surto de Covid-19. O Instituto Central do Hospital das Clínicas foi isolado e passou a atender apenas os casos mais graves de pacientes com a Covid-19 a partir de março de 2020. A capacidade de atendimentos aqui foi totalmente ampliada na época. Eram mais de 6.000 profissionais de saúde que trabalhavam diariamente na linha de frente da pandemia, nos momentos mais difíceis. A partir do dia 29 de janeiro, eu solicitei para minha chefia, para a diretora clínica, a professora Heloísa Bonfá, que se a gente podia começar o nosso comitê de crise, começar a desencadear o plano de desastres que o HC já tinha tão bem montado. E ela permitiu, e aí a partir do dia 29 nós desencadeamos, foi o primeiro dia da primeira reunião. A partir dessa reunião nós começamos a montar toda a estratégia do HC para receber os pacientes de altíssima gravidade e de altíssima transmissão da doença. Esse foi o primeiro ponto. Então, o que foi a primeira coisa que nós fizemos? Antes mesmo de chegar qualquer paciente, a primeira reunião, a ideia era, nós temos EPI,
nós temos proteção para os nossos funcionários conseguirem trabalhar. Então, a primeira compra que foi solicitada para a superintendência, para o superintendente, o Tom Zé, foi justamente isso. Por favor, compre todas as máscaras, todas as luvas, todos os aventais que você encontrar no mercado. Porque a gente já estava percebendo que São Paulo já estava atrás disso. Nós propusemos fazer o atendimento exclusivo no Instituto Central. E os outros institutos dariam continuidade ao atendimento das suas patologias. Então, essa foi a primeira ideia. Para isso, tinha doentes internados aqui. Então, precisaria transferir esses doentes para os outros institutos, tá? Isso, numa operação de guerra, nós conseguimos fazer isso, porque em uma semana nós conseguimos transferir tudo e transformar aqui o ICHC num instituto exclusivo. Tá? No ponto máximo do período das principais ondas da Covid aqui no país, o hospital ele chegou a ter quantas pessoas internadas na UTI? Então, depois de acho que uns 15 dias que nós trabalhamos para transformar o Instituto Central no atendimento exclusivo, a ideia era ter 100 leitos de UTI e 800 leitos de enfermaria. Então, à medida que o tempo foi passando e a gente adquirindo experiência, nós vimos que a doença era extremamente grave. Então, os doentes com insuficiência respiratória, que precisavam de terapia intensiva, eram muito numerosos. E, de novo, nós mudamos uma estratégia. Então, de 100 leitos iniciais, nós passamos para 300 leitos de UTI. Nosso trato com a secretaria, nossa pactuação foi, e com o governador foi, nós vamos atender pacientes graves de Covid. Então, só vinham para nós, regulados pela secretaria, nós tínhamos um sistema de regulador extraordinário, nós tínhamos médicos trabalhando 24 horas só para ver quem é que ia chegar no HC, e todos chegavam só graves e todos já tinham leito disponível. Doutora Beatriz Perondi é médica e foi a líder do corpo clínico responsável pelos atendimentos aos pacientes mais graves. Todas as decisões passavam por ela, inclusive as mudanças necessárias para ampliar as internações. A Márcia é enfermeira e me acompanhou na visita à antiga ala de uma das UTIs do Hospital das Clínicas. Foram muitos os pacientes internados e recuperados aqui neste espaço, que antes da pandemia funcionava como centro cirúrgico. A demanda era tão grande, a necessidade de atendimento era tão grande que em cada sala cirúrgica pequena a gente colocou 2 leitos de UTI, em cada sala grande a gente colocou 4. Eu lembro que quando eu desmobilizei a primeira sala, eu chorei, acho que foi a primeira vez que eu chorei, quando eu transformei a sala cirúrgica num leito. Eu tenho essa foto e eu nem precisaria da foto porque eu não esqueço e não vou esquecer nunca, só que esperavam isso da gente. Por que do choro? Porque eu estava mudando a nossa realidade, né? Eu não ia ser mais enfermeira de centro cirúrgico, pelo menos por um período que a gente não sabia qual era esse período, e a gente precisava cuidar de pacientes de UTI. E é uma realidade muito diferente da nossa, da enfermagem de centro cirúrgico. E assim, gente, estamos parando agora, e como é que vai ser? Quanta gente volta? E como é que vai ser essa pandemia? A gente não sabia nada da doença, né? Grandes empresas fizeram investimentos na saúde. Então, máscaras e outros tantos. Lógico que nós tivemos, e eu posso falar, por exemplo, que a gente até sofreu um problema depois no Ministério Público, nós até ganhamos essa causa, que foi sobre, por exemplo, óxido nítrico. Então, ou seja, o preço disparou, tinha um pouco, porque era a utilização do ECMO, que era um outro procedimento, mas conseguimos demonstrar. E, na verdade, assim, eu acredito que naquele momento, logicamente teve inúmeras empresas que quiseram tirar proveito disso, mas as empresas que nós tivemos juntos, elas foram extremamente parceiras, muito parceiras. Logicamente, o preço da máscara, ela subiu porque, na verdade, desapareceu e, na verdade, todo mundo sabe o que aconteceu com a indústria, não apenas a indústria brasileira, mas a indústria mundial, uma série de insumos a indústria estava fora deste mundo, estava na China ou estava na Índia e alguns outros. E nós tivemos um problema com relação a isso. Mas eu digo para você que sempre em contato com as empresas, a gente sempre conseguiu
um denominador comum muito bom assim. Nossa taxa de mortalidade, infelizmente, assim como o resto do mundo, era altíssima. Então a rotatividade do leito também era alta. Morria o paciente, já limpava para o próximo chegar. E por isso que a gente conseguiu receber 60%. O que isso fez de diferença na cidade de São Paulo? Como nós somos os primeiros que conseguiram se preparar para receber os pacientes, nós ajudamos muito a cidade, porque os outros aparelhos de saúde não tinham preparo nenhum. A crise sanitária da época já causava outro grande problema, ampliado em 2020: os transtornos de saúde mental. Na linha de frente do combate ao coronavírus, os profissionais de saúde sentiram os efeitos da sobrecarga física e psicológica. Como que foi trabalhar com os profissionais em relação ao preparo emocional daquilo que estava acontecendo já em outros países e que viria também a acontecer aqui no Brasil? O preparo, nós profissionais de saúde, a gente tem um certo preparo para lidar com emergências, urgências, para lidar com o imprevisto, para tomar decisões rápidas. Como aqui é um hospital e é nível terciário, os casos mais graves naturalmente eram encaminhados para cá. Então, os profissionais de saúde, por mais que já tivessem na sua formação esta preparação do enfrentamento da morte, de coisas difíceis, nunca foi com essa dimensão. Eu me emociono um pouco, porque não sei se vocês se lembram que as pessoas que atenderam os doentes de Covid se isolaram da família. E nós fizemos isso aqui. Não tivemos nenhuma dificuldade. Ao contrário, nós tivemos colaboradores com risco de saúde que serviram de voluntários para atender da Covid. A Covid impactou vidas de famílias não apenas na maior cidade do país, mas em todo o Brasil. Essa família de Guaratinguetá precisou enfrentar dias difíceis ainda no começo da pandemia. O Carlos perdeu a mãe em março de 2020. Quando começou, por eu ter meu pai e minha avó de 95 anos, né, hoje, a gente começou com os idosos, né, com eles, a cuidar primeiro deles. Né, a gente tinha eu já sabia também da limitação da minha mãe, né, porque por ela ter diabetes, ter parada cardíaca, ter problema no coração, essas coisas, a gente começou com os cuidados maiores a ela. E quando a Covid veio pegar essa infecção nela, né, aí foi a hora que a gente começou a ter mais medo, né. Não sabia como fazer, a gente via todo mundo falando do jeito, da maneira que tinha que cuidar, do medo pra gente não se contaminar também, né? Mas a gente não tinha medo. Tipo assim, tem que fazer, alguém tem que fazer, né? Se a gente não fizesse, e infelizmente acabamos, mesmo fazendo tudo, acabamos perdendo a minha mãe mesmo, né? Ela teve esse vírus, né? E acabou, cada dia que passa, é difícil falar, né? Depois da morte da dona Cida, o Carlos, a esposa Vilma e o filho Kaique também foram diagnosticados com a Covid-19. A Vilma chegou a ter mais de 50% dos pulmões comprometidos e ficou internada na UTI. Durante a internação dela, o marido e o filho também deram entrada no mesmo hospital. A união da família em um momento tão delicado serviu como base para fortalecer a esperança por dias melhores, dias com saúde. Família unida, né, permanece unida. Na saúde, na doença, vai todo mundo junto. Ficamos juntos no mesmo quarto, inclusive. Né? Ficamos no mesmo quarto. Graças a Deus que foi isso que não deu força pro outro também, né? Porque eu já estava melhor quando eles chegaram lá. Eu estava no 8º dia tava, já, aí, e tipo, eles você ficavam... já fica com pensamento nela, né, também, porque daí depois já não conseguia ter mais notícia dela. Aí já não conseguia ter mais notícia, aí começou a ficar mais difícil para mim. Daí eu falei, nossa, e agora? Quero saber dela, não consigo saber aonde ela tá, como é que ela tá. Aí quando o médico ligou... Aí quando o médico ligou, eu falei assim, agora você pode ficar feliz, já vou colocar você tudo junto aí, agora só ficar aí. Aí o meu filho estava junto, meu filho na época ainda usava o meu plano de saúde, né? Graças a Deus, aí ficamos tudo junto. Hoje a gente pode dizer que a gente pensou, acho que Deus deu mais um tempo de vida pra gente, né? Pelo tempo que a gente viveu, por esse vírus que
Até o momento ninguém sabia o que era, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer esse vírus. A maior lição talvez que vocês tiraram da Covid foi essa união, então, o carinho dos amigos. Sim, com certeza. Eu falo que é pela oração, pela fé, que a todo momento a gente estava em terços, né? Todo mundo rezando e colocando no grupo o que estava rezando, né? A gente está aqui, 3 horas da manhã, a gente está aqui na missa, a gente está aqui no grupo de oração e está intercedendo pela sua família. Isso era legal, né? Isso que passava a força para a gente de acreditar que a gente tem um Deus e que esse Deus é maravilhoso, né? E a gente tem que acreditar. Foram 3 anos e 3 meses de emergência sanitária, o período da pandemia decretado pela Organização Mundial da Saúde. Entre março de 2020 e maio de 2023, o Brasil viveu 3 principais ondas de casos e mortes por Covid-19. O mês com o maior número de mortes registradas foi abril de 2021. 82.266 pessoas perderam a vida. No mesmo ano, em janeiro, o país iniciava a aplicação das primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus. Em abril, o Brasil tinha 14% de toda a população vacinada com uma dose. Era ainda a fase inicial da vacinação, que seguia o Plano Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde. A vacina mudou a história da Covid. Se as pessoas ainda não acreditam nisso, elas precisam parar e pensar: onde é que nós estaríamos hoje sem vacina contra a Covid? Então, não é imunidade, não foi porque as pessoas se expuseram ao vírus, porque o vírus continua circulando de maneira importante e está se transformando. O vírus da Covid de hoje, de comum ao vírus que tinha no começo da pandemia, é só o nome, porque ele já se modificou tremendamente e a tecnologia vacinal continua acompanhando. Então é por isso que a gente tem hoje a pandemia controlada. Não é mais uma emergência de saúde, como foi, por conta da vacinação, que evoluiu também. A vacina, nós só tivemos acesso à vacina porque órgãos federais, como a Fiocruz, e estaduais, como o Instituto Butantan, desrespeitaram as ordens da Presidência da República para produzir vacina no Brasil. E graças a isso nós tivemos acesso à vacina. Nós aplicamos 750 milhões de doses de vacina na nossa população de 200 milhões de habitantes. Vacina, que foi a vacina chinesa que o Butantan estava invasando aqui, e a vacina inglesa que a Fiocruz estava invasando no Rio de Janeiro. E mais tarde a Pfizer e um pouquinho de uma vacina da Johnson que nós compramos 40 milhões de doses. Aquela vacinação que a gente começou lá atrás heroicamente, com toda a dificuldade, foi uma vacina que salvou vidas. Naquele momento, o primeiro objetivo não era necessariamente evitar a infecção, como até hoje a gente não consegue totalmente com a vacina, mas evitar mortes. Quando a gente começa a vacinar maciçamente e, sobretudo, as populações de alto risco, idosos, doentes crônicos, imunodeprimidos, a gente começa a ter menos internações e menos mortes e começa a reorganizar a cadeia tanto de assistência quanto a nossa vida social. O Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas e soros da América Latina e, em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, desenvolveu a primeira vacina a ser produzida e aplicada no Brasil contra a Covid-19, a Coronavac. A Sinovac já tinha iniciado os estudos lá na China, os chamados estudos iniciais, que começam tanto com modelos laboratoriais, né, testando em animais para verificar se essa vacina gerava anticorpos contra o vírus que estava por vir, e também aqueles primeiros estudos em humanos. Então o Butantan entra nessa parceria com a Sinovac para fazer os estudos em larga escala.
né? E no Brasil, trazer esses estudos para o Brasil. Então, começa aí já em 2020 essa discussão de fazer esses estudos que são fundamentais para desenvolver qualquer vacina, né? Preciso testar em humano em larga escala aqui no Brasil. Aprovada em janeiro, a Coronavac foi aplicada pela primeira vez no dia 17 do mesmo mês, em 2021. A enfermeira Mônica Calazans foi a primeira brasileira vacinada. A aplicação parou o país, que aguardava pela chegada da vacina e torcia pelo fim da pandemia. Daquele dia 17 de janeiro, um domingo, né? Como que estava sendo o seu dia até que você descobriu, né, que seria a primeira vacinada? E como é que você descobriu, fez essa descoberta também? Conta pra gente. Então foi assim, saí normalmente, como eu saía todos os dias de manhã, 5h30 da manhã, para trabalhar, cheguei no plantão, nós dividimos os pacientes, eu estava trabalhando normalmente, né? Eu estava com 3 pacientes e aquele dia foi um dia bem corrido para nós, né? Diante da gravidade dos pacientes que nós tínhamos na unidade. E aí, por volta do 12h30, a minha diretora de enfermagem me ligou e avisou: Mônica, está tendo a votação para uso emergencial da vacina Coronavac. Os profissionais que fazem parte da pesquisa vão lá para o auditório, que assim que for votado, vão ser imunizados. E aí, como eu fazia parte da pesquisa do Coronavac, eu falei, tá bom. Tinha uma médica do meu lado que me avisou o seguinte: ela tirou o celular da bolsa e falou assim: olha, Mônica, quem vai tomar a primeira dose da vacina? Mônica Calazans, enfermeira negra, a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. E no que ela me deu essa notícia, o governo de São Paulo, a equipe do governo começou a me procurar lá no auditório. Aí quando me achou, eu coloquei o avental e fui pelo corredor, né? E aí fizeram uma barreira de jornalistas, assim, vários jornalistas, tudo tirando foto, porque eles queriam evidenciar aquele momento que causava tanto sofrimento nas pessoas. Mônica recebeu homenagens, premiações e presentes com esses 2 quadros que retratam bem um momento que ela nunca mais vai esquecer. Xará de outra Mônica, ela até ganhou um Sansão do cartunista Maurício de Souza. A enfermeira foi convidada para dar palestras e não cobrava por isso. Para ela, toda a informação verdadeira sobre saúde deve ser compartilhada de graça. Aquele dia mudou a vida da enfermeira, que na época tinha 54 anos de idade. Eu tive que administrar tudo isso, né? Porque um dia eu era enfermeira Mônica Calazans, no outro dia eu era a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Então eu tive que administrar tudo isso de uma forma que isso não tirasse a minha essência. O meu papel como profissional da saúde era justamente levar essa mensagem para as pessoas, né? Que vacina salva. A expectativa das pessoas em relação à chegada da vacina, eu só carimbei, né? Falei, gente, a vacina chegou, a vacina tá aí e a vacina vai salvar a maioria dos brasileiros. A situação estava bem crítica, né? Na época em que tanto a vacina estava sendo estudada, quanto depois com a aprovação da Anvisa, né? Então, 2020 e depois início de 2021, que quando foram as primeiras doses aplicadas, o cenário era caótico, né? A partir de que momento que dá para ter uma percepção da estabilização da crise da Covid-19 no país por conta do avanço da vacina? O que aconteceu com a Covid-19 foi que houve variação, né? O vírus, por uma série de processos característicos do próprio vírus, da maneira como ele é, a gente começou a perceber as variantes da Covid-19 e algumas variantes foram até mais graves do que as variantes iniciais que foram observadas. Então, o impacto, isso atrasa um pouco o impacto da vacinação, né? Porque se a gente tem um vírus que não muda, a gente vacina e rapidamente os anticorpos que são gerados neutralizam esse vírus e aí a gente não tem
não tem mais essa situação grave. Mas no caso da Covid-19, o vírus começou um processo de variação e isso atrasou um pouco o impacto das vacinas. Então precisou de doses de reforço, né, frente às novas variantes para que a gente começasse a observar essa situação de melhorar no aspecto da pandemia, né? Então a gente só começou a ver os efeitos mesmo depois de 2021, né, no final de 2021 para 2022, que a gente começa a ver uma situação melhor. O vírus, em geral, ele tem duas partes, uma parte mais estável e uma parte que fica mais em contato com o meio externo, que o vírus usa para penetrar nas nossas células, inclusive, que é a proteína spike, que ela é um pouco mais suscetível a essas mutações. Então, o que são as novas gerações do vírus? O que são essas variantes? Então, exatamente a resultante de todos esses processos adaptativos e que vão transformando esse vírus atual num vírus único, muito distante do vírus original. Qual é a nossa ferramenta para lidar com isso? Nós temos hoje ferramentas de biologia molecular muito sofisticadas, que conseguem acompanhar a sequência das proteínas virais e com isso a gente consegue fabricar vacinas para aquele tipo específico. Então posso dizer para as pessoas, isso é uma informação importante, que quem achou que tomei uma dose, tomei 2 doses, 3 doses, que está protegido, isso é um equívoco. O vírus que circula hoje, ele não tem nada a ver com aquele vírus vacinal que ela tomou. Então hoje o Ministério da Saúde já estabeleceu no Brasil que para os idosos, pessoas com doenças crônicas, a vacina deve ser feita a cada 6 ou 12 meses, justamente para que a pessoa esteja com a sua imunidade atualizada. Paralelo à crise sanitária, o Brasil foi devastado por uma onda de desinformação que ficou conhecida como infodemia, algo que já havia iniciado antes da Covid-19, mas explodiu durante os meses de pandemia. Uma pesquisa da Havas, uma comunidade de mobilização online, apontou que 7 a cada 10 brasileiros acreditaram em notícias falsas nesse período. As fake news confundiram boa parte da população nos momentos em que todos os cuidados eram essenciais para a sobrevivência. Mentiras sobre falsas mortes, medicamentos caseiros, a baixa gravidade da Covid-19 e o uso de remédios que cientificamente não tinham eficácia alguma comprovada contra o novo coronavírus eram propagadas e rapidamente compartilhadas. Doutor, o senhor falou sobre o negacionismo, né, que foi muito presente durante a pandemia. Um outro fato também bastante presente foi a desinformação, publicação e compartilhamento de notícias falsas. O senhor acha que esses dois fatores juntos, eles também acabaram sendo responsáveis por muitas dessas mortes? Eu não tenho dúvida. Estou dando uma entrevista para você que é da imprensa, mas eu digo que nós dois estamos no mesmo nível de importância e responsabilidade. Porque não adianta o médico e a ciência trabalharem se não houver uma divulgação efetiva e verdadeira dos dados. Então, um dos legados da pandemia é que hoje a ciência está muito mais próxima do cidadão comum. Ao mesmo tempo que cresceu a desinformação, também ocuparam-se espaços com informação de boa qualidade feitas por profissionais respeitados, por entidades sérias, e as pessoas estão expostas a isso. A comunicação mudou. Então hoje a comunicação não é mais aquela comunicação tradicional. Redes sociais são importantes, as mídias digitais são importantes, a mídia tradicional continua muito importante, mas o conteúdo, ele é essencial. E infelizmente, um dos males que vem e que se perpetua pós-pandemia é o negacionismo e o que a gente rotula como fake news. No Brasil as coisas acontecem e é como se não tivesse acontecido. Nós não podemos esquecer de quem é a responsabilidade por isso. Parte dessas mortes aconteceram em função das fake news, das notícias falsas. Nós tivemos aí um negócio chamado Médicos pela Vida, que foi quem aconselhou o presidente de que não tinha que ter vacina, que a vacina matava, que a vacina fazia mal,
quando ao contrário, a vacina salvou vidas. Hoje nós temos documentado isso, os milhões e milhões de vidas que as vacinas salvaram no Brasil e em todo o mundo que foi buscar as vacinas, né? Então, essas questões são questões que nós não podemos esquecer. Não só as notícias falsas, mas também os disseminadores de notícias falsas. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a partir de janeiro de 2024, a vacina contra a Covid-19 foi incorporada ao calendário de vacinação infantil para crianças com idade a partir dos 6 meses a menores de 5 anos. Em dezembro, a imunização foi ampliada para idosos a partir dos 60 anos e para gestantes. A vacina segue disponível para pessoas acima dos 5 anos, priorizando grupos específicos e pessoas que ainda não se imunizaram. Na pandemia, foi criado o Departamento de Emergências em Saúde Pública, que atua na preparação, vigilância e resposta a crises emergenciais. Também por nota, a pasta informou que na pandemia ficou evidente a necessidade de uma comunicação clara e constante com a população para combater a desinformação. As pessoas têm uma tendência a querer uma solução mágica e fácil para os seus problemas. E isso não foi diferente no Covid. Eu me lembro que nós fazíamos grupos, principalmente com o pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, que não tinha uma formação na área da saúde, para uniformizarmos informações e desfazermos esse tipo de mito que foram criados durante a pandemia. Eu posso te exemplificar, por exemplo, tinham funcionários que diziam que tomavam água com limão diariamente, porque isso provavelmente lavaria, né, a sua boca e o sistema digestivo, eliminando o vírus. Mas eu penso que as pessoas têm uma tendência a aderir a isso porque é o caminho mais fácil. Se eu tomo uma água com limão e isso mata um vírus que me assusta, eu estou bem, eu estou tranquilo. Enquanto se eu enfrento uma realidade de que é um vírus que eu não conheço, que eu não sei como, que não há tratamento, né? Não há um tratamento que as pessoas todas concordem, ou não há uma eliminação desse vírus até o aparecimento da vacina, eu opto por uma solução mágica porque isso me conforta mais, traz um alívio mais imediato. Cinco anos depois, os reflexos da pandemia ainda estão presentes na saúde mental. Houve um aumento de 25% em diagnósticos de transtornos como ansiedade e depressão. Segundo pesquisa do Global Mind Project, em um ranking de 71 países, o Brasil é o que tem a população com maior dificuldade na recuperação da saúde emocional. Por isso, é importante procurar ajuda profissional. Eu acho que, principalmente, os sintomas de ansiedade se intensificaram pós-pandemia. Então, a questão de sair do controle, né? Então, muitas pessoas tiveram as vidas impactadas de forma muito significativa em relação ao não saber o que aconteceria no amanhã. Então, pessoas que tinham empresas, que quebraram, pessoas que estavam estudando, não sabia como que iam ser. Então, a gente teve e viveu uma readaptação que exigiu muito das pessoas. E isso também gerou um certo desconforto, porque algumas pessoas não conseguiram se adaptar em determinadas situações. Então a gente teve aí um índice muito significativo depois da pandemia de ansiedade. As pessoas, elas ficaram mais ansiosas, elas tiveram mais ataques do pânico, e isso acabou se refletindo tanto nas famílias quanto nas crianças pequenas. Então hoje a gente tem no Brasil um número maior de casos de ansiedade do mundo. Hoje a gente percebe um aumento, sim, de adoecimentos por transtornos mentais, e a gente percebe, por outro lado, um fenômeno interessante. Os transtornos mentais sempre foram um tipo de adoecimento que traziam
bastante estigma relacionados a ele. As pessoas negavam, as pessoas escondiam esse tipo de adoecimento. Eu percebo, enquanto profissional da área, que após o Covid, as pessoas puderam falar mais abertamente do seu sofrimento mental e até do adoecimento mental. E puderam buscar mais livremente tratamento, psicoterapia, consulta psiquiátrica, uso de medicação psiquiátrica, sem tanto estigma. Como tratar esses casos? Para as pessoas adultas, para as crianças também, para que os pais estejam atentos aos filhos, né, por conta dos reflexos psicológicos que a pandemia também trouxe? A gente tem várias intervenções que precisam ser feitas. Tanto no sentido ambiental, porque as escolas, as famílias, a sociedade, ela precisa se atentar às intervenções que precisam acontecer. A gente tem os métodos terapêuticos que de alguma forma fazem com que as pessoas reflitam mais sobre os sintomas e sobre as mudanças que precisam acontecer para se adaptar a esse novo cenário, mas é um cenário desafiador, é um cenário que a gente entende que até mesmo houve um impacto dentro da área da saúde, dos profissionais da saúde. Então hoje a gente tem um número de adoecimento entre as pessoas, né, que trabalham com saúde muito alto também. Nas fases mais críticas da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas. De acordo com a Unesco, o Brasil foi o país que mais tempo permaneceu com as escolas fechadas, 40 semanas, ao lado de Argentina, Chile, Moçambique e Etiópia. Praticamente o dobro do tempo médio do resto do mundo, 22 semanas. O longo fechamento das escolas resultou na queda do aprendizado dos alunos de escolas públicas e privadas, segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2021. Além dos impactos no aprendizado, o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e até motoras foram registrados. Os impactos negativos que a gente teve em relação às crianças, eu diria para você que ainda são imensuráveis, que a gente ainda vai ter um transbordo aí a longo prazo. Por quê? Porque crianças pequenas hoje, elas tiveram problemas relacionados ao desenvolvimento escolar, porque perderam anos significativos na escola. Então são crianças que elas não estão conseguindo acompanhar o ensino escolar porque elas não tiveram a base fundamental para estruturar esse desenvolvimento, né? Crianças um pouco maiores perderam aí a possibilidade de se comunicar, de interagir com os colegas, de repente mudaram de escolas e perderam o contato com aquelas crianças que fizeram parte da infância. Então isso já gerou questões aí emocionais significativas. A gente teve gente que não teve a formatura da escola. Eu me lembro do meu filho assistir aula deitado na cama, embaixo de um edredom. Então, em termos de aprendizado, ele fazia terceiro ano, né, do ensino médio, uma época importante para estar num estudo mais com afinco para passar no vestibular. Foram 2 anos um pouco perdidos em termos de acúmulo de conhecimento e desenvolvimento de aprendizagem também. Na casa da Gláucia e da Duda, a rotina precisou ser totalmente modificada em 2020 e 2021. Mãe e filha tinham apenas um computador em casa e o dividiam para estudar e trabalhar à distância. A filha, a aluna do 3º ano do ensino médio na época e prestes a decidir pela faculdade de jornalismo. A mãe, professora de uma escola infantil, que precisou se reinventar para levar conhecimento aos pequenos alunos. Foi muito difícil, porque a adolescência, né, como é que a gente ia entender e imaginar que a gente não veria mais ninguém no último ano, não ia ter mais formatura, aula em casa, eu nunca pensei na minha vida. E eu lembro certinho que o último dia que eu fui na escola era aquela coisa, vai ser só 15 dias, depois a gente tá de volta. Então ninguém tinha preparado nada, a gente não estava pronto para não voltar mais. Se eu soubesse que eu não ia voltar, tinha aproveitado. Quando eu fui no último dia, acho que da minha sala, que eram uns 20 alunos, foram tipo uns 3, 4 só. E a gente estava até falando, nossa, 15 dias, mas por quê, né? Tentando entender. E o nosso professor estava acalmando a gente, não, logo mais a gente volta, deve ser só um susto.
E eu ficava pensando, acho que não vai ter como ter aula em casa, como é que vai dar aula em casa? Como é que vai fazer as atividades? Terceiro ano de ensino médio, tem o vestibular. E aí a minha escola, ela deu umas atividades assim, como se fosse tarefa de férias, pra gente não ficar parado nesses 15 dias. Quando veio a notícia que a gente ia entrar mesmo em quarentena, foi uma loucura, porque não era todo mundo que tinha tecnologia suficiente. Eu não tinha notebook, então como é que eu ia estudar à distância? E eu não tinha plataforma também. Então, para se adaptar foi uma coisa muito difícil para mim. Para entender também, a sua formatura, ela aconteceu diferente das formaturas habituais, né? Conta pra gente. Minha formatura foi meio que um drive-in. De 15 em 15 minutos a gente combinou de um aluno ir para a escola. A gente ia de carro, entrava na garagem da escola e aí colocava máscara, só o aluno entrava. Colocava a beca, tirava foto e pegava o nosso diploma. Então foi muito rápido, eu não vi ninguém, porque era muito restrito, assim, era tudo certinho. E é estranho, porque a formatura, você quer formar com seus amigos, com seus colegas, você quer ver os seus professores, se despedir, tem toda aquela emoção que a gente não teve. E a sua sala de aula era aqui, então? Saiu da sala de aula e virou esse espaço? Esse espacinho aqui, porque daí o marido trabalha de um lado, a filha estuda do outro, esse cantinho assim, era meu cantinho de paz, de concentração, porque aqui também eu montava a minha aula, quando era aula normal, né, meu semanário, tudo, eu criava tudo aqui nesse cantinho. Eu falei assim, então assim, ainda vai ser essa força, esse amor, essa vontade que eu tenho, porque eu amo ser professor. Tem gente que acha que o professor sabe tudo, o professor não sabe tudo. O professor às vezes psicólogo, às vezes ele é enfermeiro, às vezes ele ajuda no papel de pai e mãe, não é pai e mãe, mas a gente faz um pouquinho de tudo, né? Mas a gente está aqui para aprender, para crescer, a gente erra, a gente acerta, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mesmo errando, o professor faz de tudo para acertar. E quando teve o primeiro dia de volta às aulas presencial, como que foi para você? Talvez lidar com essa saudade que você estava sentindo daquele ambiente, do contato com os alunos, já eram outros alunos talvez, né? Como que foi para você? Outros maiores, mais amadurecidos, os que eram meus já foram, né, para outra fase. Olha, eu vou falar para você, a escola era outra escola, o aluno era outro aluno, o abraço era outro abraço, o beijo era outro beijo, foi tudo mais assim amplificado, né, pela saudade, pela distância. Foi um momento desafiador e difícil, mas assim, o beijo foi o melhor beijo possível, o abraço foi o maior abraço possível, foi assim, e chora, porque assim, a gente viveu tudo isso, todos, pais, professores, os alunos, né, sejam crianças ou não, nós vivemos esse momento difícil, né, muito difícil, desafiador, para poder voltar e ter contato, olhar olho no olho é outra coisa. Com o avanço da vacina, a vida foi iniciando uma nova etapa, o novo normal. As salas de aula voltaram a ficar cheias, assim como os lugares públicos e privados, parecido com o que era antes da pandemia. O turismo ainda está se reerguendo após 3 anos de restrições que impediam aglomerações. A economia de setores como de serviços também. Foi na pandemia que a Prefeitura de Santos lançou um projeto para incentivar o comércio local e o trabalho de artesão da própria cidade. O resultado foi tão positivo que o projeto continua até hoje. O contexto da pandemia, que foi um contexto muito duro, um contexto onde nós tivemos muitas perdas, né? Não só perdas de vidas com relação à doença, mas também perdas de negócios, né? Principalmente. Isso fez o Feito em Santos vem a reboque, trazendo essa galera de novo para o mundo do negócio. E não só trazendo, colocando o negócio dele na vitrine, mas explicando para ele como fazer, né? Como ele faz um fluxo de caixa, como ele trabalha com dinheiro, como ele vai atrás de fornecedor, como que ele planeja o negócio dele, enfim. Isso foi uma virada muito importante. Teve essa escalada de 50 para 100, 400. Hoje, 2025, são quantos microempreendedores envolvidos nesse projeto? Olha, nós temos hoje 900 empreendedores envolvidos nesse projeto. E esse projeto cresceu tanto que ele deixou de ser só rede social. Ele sai no fim da pandemia, quando, graças a Deus, abre de novo o comércio, né? Tem novamente a circulação das pessoas, a gente começa a introduzir as feiras de economia criativa na cidade, né? Então, a gente traz de novo as feiras de economia criativa,
inaugura esse espaço aqui maravilhoso, que é a Casa do Artesão, né? Que é dentro de um prédio histórico da cidade de Santos. Aqui você está no segundo prédio construído da cidade, né? O primeiro é o Outeiro de Santa Catarina, o segundo é a Casa do Trem Bélico, né? E a gente traz aí a parte de contato, né? Porque antes estava tudo no online, né? E a gente traz a parte de contato. Depois da inauguração da casa, num processo que veio no final da pandemia, com a abertura das feiras, a gente sentiu necessidade de ter um ponto fixo de distribuição e de vitrine para essas pessoas, né? Então a gente faz editais semestralmente. A gente seleciona diversas categorias de produtos e faz essa curadoria de acordo com o trabalho que a pessoa desenvolve, tanto que possa atender ao turismo, né, o turismo até internacional, porque a gente tem a temporada de navios, que é um importante período de procura de produtos relacionados à cidade, que tem identidade com a cidade, quanto atender também as pessoas que moram na Baixada, que precisam de um presente, dar um presente, fazer uma compra. Então a gente tem diversas categorias, sempre com esse foco, né, de atender o turismo e o público local também. Hoje são quantos artesãos que participam diretamente na construção aqui dessa casa, com produtos expostos também? Hoje a gente tem 32 espaços com 32 pessoas participando, são desde a área de moda, artistas também, tem uma variedade de produtos de decoração, moda, acessórios de decoração infantil também. Vimos que o distanciamento foi necessário, mas a saudade de quem a gente ama não tem fronteiras. Por muitos meses, não pudemos dar os abraços que queríamos. Tivemos que nos afastar para proteger quem amamos. Foi na fase mais restritiva da pandemia que o músico Rafinha Acústico ficou sem ter onde se apresentar. Com o fechamento dos bares e a proibição de shows, ele se reinventou. Pegou o violão e foi para as portas de casas e apartamentos levar um sopro de esperança através da música, por meio de serenatas. 20 anos de carreira, imagino tanto de lugares que já toquei em situações diferentes. Já tinha tocado lugares muito grandes, lugares muito pequenos, com banda completa, voz, violão, fiz muito a vida inteira. Então isso me deu bastante bagagem para eu encarar a ideia da serenata, que veio de um amigo meu que me ligou e falou: Rafa, quero fazer uma homenagem para minha esposa no aniversário dela, pandemia, tudo fechado, sempre eu surpreendo, levo ela para Dubai, dessa vez não vai poder sair de casa. Você pode vir fazer um show particular da calçada? Só que eu já tinha feito isso uma vez para um amigo que queria pedir desculpa para a esposa. E aí eu falei, pô, uma serenata, dá para fazer? Eu falei, dá. Aí que eu fiz, eu criei como se fosse um pequeno briefing. Eu falei, me manda umas músicas que ela gosta, a playlist dela preferida. Se você quiser escrever um texto para eu ler, uma homenagem, tipo aquelas mensagens que tinha antigamente, que vinha um cara de coração, né? Eu era tipo coração moderno. Me conta o que ela gosta de ouvir, me conta um pouquinho do contexto, quem vai estar lá, e a gente combina uma chegada surpresa. Como eu estava sem trabalho, ele falou, Rafa, quanto você vai cobrar? Eu fiz um valor assim super simbólico, ele falou que eu quero pagar para te ajudar. Eu falei, não, então tá ótimo, fiz um valor bem baixo. E aí falei, serenata, eu tenho que organizar, botei uma gravata borboleta, um coletinho, levei um amigo para filmar, foi cada um num carro, aquela loucura. Ele falou, Rafa, então ó, eu vou chegar na porta de casa a tal hora, quando você chegar você me avisa, manda uma mensagem, eu vou sair com ela na sacada, na janela. Então a gente combinou a chegada, então a gente meio que produziu ali uma situação para fazer uma surpresa. Até então não tinha feito nenhum. Então tinha ali as músicas preferidas dela, um recado para ler para ela em algum momento, como era aniversário eu ia cantar um parabéns, ia pensar numa música final e pensei em fazer uma chegada de surpresa e uma saída também meio teatral, assim. Só que eu fui organizando conforme eu fui fazendo, porque essa foi a primeira serenata. Em 1 ano e meio, o Rafinha fez 220 serenatas, algumas delas colaborativas, de graça.
Por onde passou, levou conforto a quem se sentia só. Levou o abraço que faltava às famílias separadas. E cumpriu a missão de fazer o bem, de botar um sorriso no rosto de quem recebia o presente, mesmo de máscara. O que mais me tocou é que a gente tem que ter menos medo de recalcular a rota. E depois que eu tive filho, aí eu aprendi isso de vez. Mas a pandemia já foi o melhor dos treinamentos. Recalcular a rota, às vezes dar um passo para trás, não significa não evoluir, pelo contrário. Então eu fazia shows para grandes multidões, até muitas vezes, e comecei a fazer show para 1, 2, 3, 5 pessoas, no máximo 10 num dia que estava lotado. E isso para mim não foi andar para trás, pelo contrário, porque quando tinha missão, que no caso eu senti que tinha missão, a métrica do que era grande ou pequeno mudava totalmente. Então a grande lição é que recalcular a rota, dar um passo para trás, nem sempre é de fato andar para trás, mas às vezes é o contrário, é frear para poder acelerar e se encontrar. E se as coisas não estiverem muito bem, coloca uma música e se permita aproveitar as lembranças, talvez? A música ela abre uma gavetinha ali no cérebro que só a música consegue fazer, né? Então às vezes ela serve mesmo de terapia, né? Muitas vezes eu estava ali como até um movimento terapêutico ali, de acolhimento, de colocar as emoções para fora e de recarregar as energias do amor também. Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez, só de lembrar, poder te abraçar. Se a estrada se abrir, eu tiver que seguir, vou levar comigo cada amor de amigo. Como não querer de novo, posso até ser bobo com vocês. Viveria tudo outra vez.